fazer os exercícios do livro sobre relação de Euler. Então, na página 252, 253. Vamos começar com o exercício número 50. Um poliedro convexo, o número de arestas é 16, o número de faces é 9. Determine o número de vértices. Vamos usar, então, a relação de Euler. Vértice menos a aresta mais a face é igual a 2. Vértice menos 16 mais 9 igual a 2. 16 negativo com 9 positivo dá menos 7. Como menos 7 vai passar para o lado direito da igualdade, teremos 7 mais 2, que vai dar 9 vértices. No exercício número 51, um poliedro convexo tem 5 faces quadrangulares e 2 faces pentagonais. Determine o número de arestas e o número de vértices. Novamente, vamos começar usando a relação de Euler. Sempre que aparecer arestas e vértices, a gente tem que usar essa relação. Vamos começar contando as arestas. Como temos 5 faces quadrangulares, vamos fazer 5 vezes 4, porque o quadrado ou a figura quadrangular tem 4 lados. 5 vezes 4 dão 20 lados. 2 faces pentagonais. As faces pentagonais têm 5 lados, então vamos fazer 2 vezes 5, dão 10, temos 10 lados. Temos 5 faces de um tipo, 2 faces de outro tipo, temos 7 faces. É preciso colocar esse 2A aparecendo aí, senão nós vamos contar as arestas 2 vezes. Vamos contar as arestas para as faces pentagonais e quadrangulares repetidas, por isso é preciso dividir por 2. Dividindo por 2, as arestas serão 15. Vamos usar, então, a relação de Euler. Vértice menos as arestas mais as faces é igual a 2. Vértice menos 15 mais 7 igual a 2. 15 é negativo, com mais 7 vai dar menos 8. Levando o 8 para o lado direito da igualdade, teremos 8 mais 2. Os vértices serão em número de 10, então. O exercício 52, um geólogo encontrou, em uma de suas explorações, um cristal de rocha no formato de um poliedro, que satisfaz a relação de Euler, com 60 faces triangulares. Calcule o número de vértices deste cristal. Temos 60 faces triangulares, então vamos fazer 60 vezes os lados de um triângulo, que são 3. 60 vezes 3 dá 180. Como estamos usando o número de arestas do polígono de cada face para contar as arestas do poliedro, vamos dividir então por 2, para não contar as arestas 2 vezes. Então vamos ter 2A igual a 180, dividido por 2, vai dar 90. Você poderia também fazer o mesmo cálculo usando a aresta igual a 60 vezes 3, dividido por 2, que também dá 90. Usando a relação de Euler, vértice menos a aresta mais a face igual a 2. Vamos ter, então, vértice menos 90 mais 30 igual a 2. Temos 30 negativo, que quando passa para o lado direito da igualdade, fica positivo. 30 mais 2 dão 32 vértices. O exercício 53, um poliedro convexo tem 3 faces com 4 lados, 2 faces com 3 lados, 4 faces com 5 lados. Calcule o número de vértices desse poliedro. Se nós temos 3 de um tipo, 4 de outro tipo e 2 de outro tipo, somando tudo, dão 9 faces diferentes. Para a gente fazer o cálculo das arestas, vamos usar os dados do problema. 3 vezes 4 lados, mais 2 vezes 3 lados, 4 vezes 5 lados,
nós vamos obter 38, que dividido por 2 dão 19 arestas. Vértice menos as arestas mais as faces é igual a 2, segundo a relação de Euler. Vamos substituir, então, as arestas e as faces. Vamos ficar, então, com V menos 19 mais 9 igual a 2. Menos 19 mais 9 dá menos 10. Como 10 vai mudar de lado na igualdade, vai ficar 10 positivo mais 2, vão dar 12 vértices. O exercício 54 é um exercício da UNB e você tem que tomar muito cuidado com esse exercício. Qual o número de lados das faces de um poliedro regular que tem 20 vértices e 30 arestas? Olhe bem a pergunta. A pergunta é qual o número de lados da face desse poliedro regular. Então, quando você fizer o cálculo e usar a relação de Euler, não vai ser suficiente para responder o exercício. Veja só, vamos pegar e vamos usar a relação de Euler com os 20 vértices e as 30 arestas. Vértice menos a aresta mais a face igual a 2. Vai ficar 20 menos 30 mais as faces igual a 2. Menos 10, quando você levar para o lado direito da igualdade, vai ficar mais 10. 10 e 2 dão 12. Olhe bem para a pergunta. O poliedro regular, toda vez que aparecer no exercício a frase poliedro regular, é um poliedro de Platão. Então, vai ser um dos 5 poliedros de Platão. O poliedro de Platão, que tem 12 faces, é esse poliedro que está aparecendo aí do seu lado agora. É o dodecaedro. E o dodecaedro tem 12 faces pentagonais. Cada uma de suas faces tem 5 lados. E é essa a resposta do exercício. 5 lados. O exercício 55, um poliedro convexo que inspirou a bola de futebol, é formado por faces regulares, pentagonais e hexagonais. O número total de vértices é 60 e o número de arestas é 90. Quantas são as faces hexagonais desse poliedro? Vamos começar usando a relação de Euler. Vértice menos a aresta mais a face igual a 2. 60 menos 90 mais F é igual a 2. Vamos ter menos 30, que levando para o lado direito da igualdade vai dar mais 30. Com 2 dá 32. Então, temos 32 faces. Olha, como a gente não sabe o número de faces pentagonais e hexagonais, vamos dar N para representar as faces pentagonais e M para as faces hexagonais. Sabemos que para calcular a aresta, precisamos fazer 5 vezes N, mais 6 vezes M, e dividir por 2 para não contar a aresta 2 vezes. Só que a gente já sabe quanto que valem as arestas, valem 90. Então, vamos ficar com a equação 5n mais 6m dividido por 2 igual a 90. Vamos pegar o número 2, que está dividindo a expressão, e passar ele multiplicando. Vai ficar 2 vezes 90, que dá 180. Então, a expressão vai ficar 5n mais 6m mais 180. 5n mais 6m igual a 180. Vamos chamar isso de equação número 1. A gente sabe que pelo slide anterior, o número n faces pentagonais mais as m faces hexagonais dão 32 faces. Vamos, então, usar essas duas equações que a gente tem e formar um sistema de equação com duas variáveis. Vamos pegar a primeira e a segunda equação. Olha, você tem duas possibilidades agora. Ou você usa o método da substituição ou da eliminação. Vamos usar a eliminação e eu vou escolher eliminar o n. Na primeira equação, a gente tem 5n positivo. Na segunda, a gente só tem um n. Então, está faltando menos 5n para que eu possa eliminar. Então, vou multiplicar por menos 5 toda a expressão. Então, 5n
5 negativo vezes n mais m igual a 32. Vamos multiplicar toda a expressão. N mais m igual a 32 vezes menos 5. Vamos ficar, então, com a expressão da seguinte forma. 5n mais 6m igual a 180. Embaixo, como a gente multiplicou por menos 5, menos 5 vezes n dá menos 5n. Menos 5 vezes m dá menos 5m. E 32 vezes menos 5 dá menos 160. Vamos somar as parcelas agora. 5n positivo com 5n negativo dá 0. 6m positivo com menos 5m dá m. 180 menos 160 vai dar para a gente 20. Então, nosso m é 20. Preste atenção na segunda equação. Ela diz que n mais m dá 32. Como o meu m é 20, basta eu pegar o 32, subtrair de 20, que dá 12. Então, n é igual a 12. Calcule a soma dos ângulos das faces do exercício da página 253. Na letra A, pede para você fazer o cálculo de um tetraedro regular. Vamos fazer apenas a letra A. Você depois faz as restantes em sua casa. Para a gente calcular a soma dos ângulos das faces, nós precisamos de S igual a V menos 2 vezes 360. Mas a gente ainda não tem os vértices. Então, vamos usar os dados do problema. As faces são 4. Se a figura é regular, nós vamos fazer 4 vezes 3, porque nossas faces são triangulares. 4 vezes 3, dividido por 2, para não contar a aresta duas vezes. Então, as nossas arestas serão 6. Vamos substituir, então, na relação de Euler. V menos A mais F igual a 2. Vamos ter, então, V menos 6 mais 6 igual a 2. Menos 6 com mais 4 dá menos 2. Você levando o menos 2 para o lado de lá da igualdade, vai dar 2 positivo. Com o 2 que você já tem, vai dar 4. Então, o vértice é igual a 4. Usando a equação da soma, a soma vai ser V menos 2. O nosso V é 4. 4 menos 2 vezes 360 vai dar 720 graus. O exercício 57, um poliedro convexo com faces quadradas e pentagonais tem 15 arestas. Calcule o número de faces pentagonais, sabendo que a soma de todos os ângulos do polígono das faces são 32 ângulos retos. Preste bem atenção. Se são 32 ângulos retos, significa que a soma vai dar 32 vezes 90. Os ângulos retos têm 90 graus. Como a gente não sabe quantas são as faces quadrangulares, vamos chamá-las de N. E não sabemos quantas são as faces pentagonais, vamos chamar elas de M. A soma dos ângulos é V menos 2 vezes 360. Vamos fazer 32 vezes 90 graus, porque ângulos retos têm 90 graus. Isso vai ficar no lugar da letra S. 32 vezes 90, igual a V menos 2. Vamos passar o 360 dividindo para baixo do 32 vezes 90. Isso vai dar 8. Vértice menos 2 igual a 8. Passa o 2 para o lado de lá, ele vai ficar positivo. 8 mais 2 dá 10. Temos 10 vértices. Usando a relação de Euler, vértice menos a aresta mais a face igual a 2. 10 menos 15 mais as faces igual a 2. Vamos ter, então, as faces iguais a 7 faces. Podemos agora usar os dados do problema e essas 7 faces para descobrir quantas são as faces quadrangulares e as pentagonais. As faces quadrangulares mais as pentagonais dão 7. Como a gente tem 4 de um tipo e 5 de outro, vamos fazer 4 vezes m mais 5 vezes m, dividir por 2 para não contar a aresta duas vezes. E como o problema já deu que as arestas são 15, vamos colocar 15 no lugar das arestas. Você pode pegar esse 2 que
está na segunda equação dividindo, passar ele multiplicando 15 vezes 2, 30. E ficar com a expressão n mais m igual a 7. 4n mais 5m igual a 30. Resolva o sistema e você vai encontrar m5 e m2. Temos, então, 5 faces quadrangulares e 2 pentágonas. O exercício 58, a soma das medidas dos ângulos das faces de um poliedro convexo é 1080 graus. Determine o número das faces, sabendo que o poliedro tem 8 arestas. Nós precisamos, para fazer o cálculo da soma pedido no exercício, usar esta equação. S igual a V menos 2 vezes 360. Só que a gente não sabe o número de vértices. Por isso, vamos usar antes a relação de Euler. Ou usar a soma para achar o V. 1080 graus vale a soma. Então, no lugar da letra S, coloque 1080. V menos 2 vezes 360. Vai ficar, então, 1080 dividido por 360 dá 3. Passe o menos 2 para o lado do lado da igualdade, vai dar mais 2. 3 mais 2, 5. Você tem 5 vértices. Usando, então, a relação de Euler, vamos ter 5 menos 8, mais as faces, igual a 2. 8 negativo com 5 positivo dá menos 3, levando o menos 3 para o lado de lá da igualdade, 2 e 3, 5. Você tem, então, face igual a 5. O exercício 59, um poliedro convexo tem 20 arestas. O número das faces é igual ao número dos vértices. Calcule a soma das medidas dos ângulos das faces desse poliedro. Vamos usar a relação de Euler. Vértice menos a aresta mais a face igual a 2. Vértice menos 20 mais, no lugar da face, vamos usar vértices, já que eles são iguais. Você vai ficar, então, com V mais um V, 2V menos 20 igual a 2. 20 aí é negativo. Quando você passar para o lado de lá, ele vai ficar positivo. Você vai ficar com 2 mais 20. 22. Como você vai ter 2V igual a 22, 22 dividido por 2 dá 11. Então, seus vértices são 11. Já que sabemos o vértice, podemos calcular a soma. A soma vai ser vértice menos 2 vezes 360. 11 menos 2 vezes 360 dá 3.240